Olá pessoal, aqui Miquel Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje venho fazer aqui mais um episódio para a rubrica dos jogos sérios ou a abordagem mais séria aos jogos, com sempre algum foco especial nos jogos de tabuleiro, especialmente nos jogos de tabuleiro modernos, mas que no fundo é uma reflexão que quase sempre é válida para todo o tipo de jogos, porque se insere naquilo que são os estudos dos jogos, os Game Studies. Sempre aqui com a abordagem aos serious games, aos jogos sérios, aqueles jogos que nós queremos sempre desenvolver para um objetivo concreto. Eu já falei aqui noutros episódios na importância de que quando desenhamos um jogo, ou criamos um jogo, ou adaptamos um jogo, ou usamos um jogo num contexto de um jogo sério, temos de ter sempre a noção de que os jogos têm de ser adaptados aos perfis dos jogadores. Quer dizer, podem não ter que ser adaptados, nós podemos querer gerar inadequação ou até disrupção pelos jogos não estarem adequados aos perfis, isso pode ser o nosso objetivo. No entanto, quer seja para adequar ou para causar choque com os jogadores, para depois fazermos as tais abordagens sérias aos conteúdos e aos objetivos, convém perceber os perfis dos jogadores. E também é importante para os designers, para quem quer fazer só jogos para entretenimento, e quem faz design sabe isto, que os jogos não vão agradar a todas as pessoas porque nós temos diferentes perfis psicológicos, pessoais, que depois se manifestam em contexto de jogo, tendo em conta aquilo que nós apreciamos da experiência que o jogo nos proporciona. E para isso vou fazer aqui uma breve abordagem. Vou trazer aqui este livro, que é o Games Design Workshop, da Tracy Fullerton, que é difícil dizer este nome, Fullerton. Provavelmente diz-se de outra forma, mas é assim que eu estou a ler, mas pelo nome do livro vão lá, que é um livro bastante grande, mas acaba por ser um manual bastante bem ilustrado, focando-se bastante em jogos digitais, mas podemos retirar aqui alguns ensinamentos para os jogos analógicos. Seja como for, neste livro nós encontramos aqui uma referência aos 10 perfis de jogadores que nós podemos aplicar perfeitamente a todos os tipos de jogos. Eu tenho aqui umas notas com isso. Esta abordagem parte de uma abordagem inicial do Richard Bartle, e em que ele identificou, salvo erro, 4 perfis. No entanto, à medida que estes estudos vão sendo desenvolvidos, identificaram-se mais, e é uma lista que não está fechada, mas que serve aqui para nós fazermos alguma análise. Então, dos 10 tipos de perfis de jogadores que nós podemos encontrar num jogo relacionado com a experiência que eles têm com o prazer do jogo em si, nós vamos encontrar, por exemplo, primeiro, os competidores, ou o competidor, que é aquele jogador que joga qualquer jogo, seja ele qual for, sendo que a motivação dele é ganhar o jogo, independentemente de qual for. E isto é importante perceber isso. Para algumas pessoas o jogo importa e interessa desde que permita ter esta sensação de vitória perante os outros. Depois podemos encontrar também aqui o perfil do explorador, que é aquele jogador que tem muito interesse e é motivado por explorar o contexto do jogo, o mundo, o ambiente, a história, o que é que seja, e tenta ir sempre até aos limites daquilo que é aquele universo que foi criado para aquele jogo em concreto. E este será então o explorador, conhecer mais e ir até os limites. Depois temos também o colecionador, que é o jogador que gosta de adquirir itens, troféus, componentes, até conhecimento, gosta de fazer conjuntos, juntar conjuntos, fazer combinações e até de organizar a própria história num contexto de jogos mais narrativos. Portanto, este é o colecionador. Depois temos também, por exemplo, o empreendedor, que é aquele que joga para atingir objetivos. Não tem que ser forçosamente ganhar aos outros, mas ele tem objetivos que gosta de atingir e gosta de ter a sensação de progressão num jogo, ou jogando múltiplas vezes e ir progredindo à medida que joga. Estes jogadores, normalmente os níveis e as etapas costumam motivá-los também, porque relacionam-se com esta sensação de progressão. Depois temos o perfil provavelmente o mais engraçado de todos, que é o Joker, que já foi falado aqui em outros vídeos até, que é o jogador que não leva o jogo muito a sério, não leva a sério o jogo pelo jogo, ele vai jogar só pela experiência social e pelas interações sociais. Isto pode irritar muito os outros jogadores que estão a jogar para outros objetivos e a levar o jogo muito a sério, especialmente os competidores, por exemplo. E isto pode criar problemas com os outros jogadores. No entanto, também pode transformar a experiência de jogo bastante mais social e divertida. É um perfil de jogador, este Joker, que não se importa que o jogo se destrua ou crie destruição no jogo. Destruição no sentido de abalar o sistema e abalar aquilo que os outros jogadores estão a fazer. Depois temos também aqui o artista. O artista podemos ver como aquele jogador que quer jogar pela dimensão estética,
que gosta da parte criativa e do design, ou de criar design ou de apreciar o design do jogo, essa dimensão mais artística. Depois temos também o dirigente ou líder, que é aquele que adora poder no jogo assumir a liderança e comandar as tropas, comandar os outros jogadores e comandar a própria dinâmica do jogo. Temos também o storyteller, que é aquele jogador que gosta de criar novos mundos, de explorá-los, de introduzir algo novo, de fazer interpretações, de ir para além da mera materialidade, de conjugar as histórias, de criar novos universos, fantasiosos ou não, mas de criar algo. E é um jogo que vai, é este jogador que vai, por vezes, especialmente naqueles jogos a quais nós dizemos que não tem tema, estes storytellers vão conseguir, até de um simples cubo que se move para um sítio, atribuir uma narrativa àquilo e criar então uma dita história. E esses jogadores, nos jogos que têm essa possibilidade de fazer isso, gostam muito e estão motivados para jogar. O outro que se relaciona com o storyteller é o ator, é o performer, que é aquele, no inglês é assim que está definido, que é aquele que gosta de montar um espetáculo para os outros, gosta de ser o ator, gosta de... Não é tanto como o storyteller criar o universo, mas é mais interpretá-lo, ser o centro das atenções, gostar de dar algo de si ao jogo, gosta de se expressar de múltiplas formas. Este será o performer, que tem claramente uma relação com o storyteller e até com o artista. Estes três perfis andam mais ou menos próximos. E depois temos, por fim, o artesão, que é aquele que gosta de criar, de construir, no sentido de criar de construção, não tanto a construção estética, mas mais a construção sistémica do sistema, de interligação, de desenvolver, de evoluir, de compreender o próprio sistema de jogo. É uma coisa que, por exemplo, podemos dizer que os Eurogamers, nos jogos de produção de planeamento e de construção, se encaixam neste perfil do artesão. Pronto, foram mais ou menos, de um modo muito resumido, estes 10. No livro não vão encontrar muito mais informações que eu referi, e se existe depois uma pesquisa mais científica, mais de artigos direcionados, mas já fica aqui uma noção para, pelo menos, se enquadrar, especialmente quando eu falo aqui da necessidade de atendermos aos perfis. Portanto, é disto que eu estou a falar, deste tipo de perfis, e terem atenção que os jogos, dificilmente teremos um jogo que consegue cumprir tudo isto. Há jogos que conseguem proporcionar aos jogadores vários destes papéis, e há jogadores que podem ter prazer também ao assumir vários destes papéis. E isto pode variar também de jogo para jogo. Nós podemos, num certo jogo, querer desempenhar mais um tipo de papel e no outro tipo de papel. Por isso é que, por vezes, nós gostamos quase sempre do mesmo tipo de jogos, porque são aqueles papéis que nós podemos desempenhar no jogo, que nos dá prazer, ou então gostamos de variar para jogos diferentes, porque cada um nos dá um tipo diferente de prazer e de motivação e de expressividade no próprio jogo. E é isto que deve ser tido em conta, porque nunca será possível fazer um jogo que agrada a toda a gente, porque realmente nós temos sensibilidades e personalidades diferentes e gostos, e depois isso manifesta-se obviamente no jogo, nas experiências do jogo, em que o prazer que vamos tirar dele, da experiência, ou o resultado nunca será igual. Portanto, fica aqui este breve resumo para falar então dos perfis dos jogadores, provavelmente irei desenvolver no futuro também e depois, obviamente, partilhar um artigo ou até aqui no vídeo. Então vá, adeus!